Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Aliviando a Bagagem 2025. Hoje nós temos um tema para lá de especial, com convidado especial também. Por que tão difícil soltar a mágoa? Como viver leve em 2025? E hoje, o nosso convidado especial, ele que é pastor, né? Pastor capelão hospitalar no Hospital Universitário aqui de Canoas, pastor da comunidade Castelo Forte, da IELB, ele que é teólogo e pós-graduado em Ministério Pastoral pelo Seminário Concórdia, pastor Dyson Neudslin. Pastor, que alegria ter você aqui, seja muito bem-vindo ao Aliviando a Bagagem 2025. Se apresente mais um pouco aqui para o pessoal poder te conhecer melhor. Antes de tudo, muito obrigado, Marlon, pelo convite. Muito bom estar aqui junto com vocês. Saúdo também aqueles que são os nossos internautas, vamos dizer assim, aqueles que assistem, né? Então, eu sou pastor Dyson, como você falou, eu trabalho dentro do Hospital Universitário, aqui a gente tem cursos na área da assistência espiritual, né, ligados aí à UBRA, e aqui a gente presta um serviço principalmente em uma tríade, né, que é buscando atender as necessidades espirituais, trazendo consolo, conforto para pacientes, seus familiares e também os profissionais que atuam nessa área. Pastor, indo para o nosso assunto de hoje, então, todos nós já nos sentimos em algum momento da vida magoados por alguma coisa, seja por algo que nos disseram, seja por algum fato, alguma traição, alguma coisa que já tenhamos passado em nossas vidas. Por que guardar mágoa, né, nos afeta tanto assim, né, a ponto de se tornar um fardo na nossa vida, algo que nós carregamos que às vezes até afeta a nossa saúde? Por que isso acontece conosco? Eu acho que, em primeiro lugar, penso que o sentimento, ele faz parte do nosso ser, né? Desde que nós nos conhecemos por gente, como diria no popular, nós temos esse sentimento em nós. Desde quando éramos bem criança, quando você tem um bebê no colo, ele, dependendo do que às vezes você faz, ele já se sente magoado, às vezes até com uma palavra que é dita de forma mais forte, vamos dizer assim, que a criança entende, que o bebê entende como áspera, né? E ele já fica magoado. Tu vai lembrar, Marlon, muitas vezes, né? Quem teve uma criancinha no colo, que às vezes faz aquela careta, né? E ameaça choro, e quando vê, segue chorando, né? Então, a mágoa é um dos sentimentos que compõe o nosso sistema límbico, né? E depois, conforme um bebê cresce, se transforma numa criança, existe algo que eu acho que é extremamente importante, que a gente perceba, que a gente olhe para trás, né? Porque ali a mágoa, ela continua presente, mas ela é externalizada, né? E à medida que nós andamos, nós aprendemos a guardar as nossas mágoas, né? Então, acho que, em primeiro lugar, entender, respondendo a tua pergunta, a mágoa, ela faz parte do nosso ser, e ela, na verdade, representa que algo, de certa forma, nos causou um desconforto, e nos traz, então, a necessidade de nós fazermos algo, dependendo de onde nós estamos, dentro da nossa idade, vamos dizer assim, do nosso tempo cronológico, nós vamos agir dessa ou daquela forma, também dependendo de onde nós estivermos inseridos. Mas, então, em resumo, a gente não tem como se livrar da mágoa, ela caminha ao nosso lado. Essa seria, então, a resposta, em primeiro lugar. Muito bem. E quando a gente traz esse assunto para dentro do contexto da espiritualidade cristã, né, como que a gente lida com ele, né? Eu trouxe aqui uma citação, né, de um texto bíblico de Jó, em que diz assim: o ressentimento torna a vida amarga e tira a alegria, né? A mágoa, ela pode acabar, né, enfim, se tornando, apesar de não conseguirmos nos livrar de toda a mágoa que nós
tenhamos, porque faz parte da vida, como tu colocaste, né? Mas pode acabar se tornando um fator de doença emocional também, né? De, quem sabe, um início de depressão, talvez, ou alguma outra doença emocional, de forma que a gente perde a alegria, como o texto está colocando aqui, né? Que o ressentimento torna a vida amarga e tira a alegria. Como que diante dessa amargura, a espiritualidade cristã nos oferece aí uma libertação, talvez, para esse ciclo, né, de amargura que tende a nos tornar menos felizes, menos alegres. Uhum. E eu penso o seguinte, Marlon, eu acho que tudo parte primeiro da compreensão de de alguns aspectos, né, da forma como nós constituímos a nossa forma de ser, né, de estar dentro da nossa sociedade, dentro da comunidade onde nós vivemos. Eu falei antes assim, uma criança, quando ela é pequena, ela já dá os sinais, né, que fica magoada. À medida que crescemos, quando estamos ali, quem lembra, né, você certamente, eu também, quem nos assiste também, quando a gente tinha ali talvez 5, 6 anos e tal, quando ficávamos magoados, a gente externalizava, né? A gente ia contar para alguém, ou a gente reclamava para a mãe ou para o pai, enfim, a gente não ficava com aquilo para dentro. Ou a gente brigava, né? Ou a gente chorava mas a gente colocava para fora de alguma forma, né? Às vezes na escola, eu lembro, na escola, que às vezes a gente também ali discutia com o colega, ia reclamar para a professora, enfim. E a parte legal é que depois de um dia, ou às vezes depois de meio dia, ou às vezes uma hora, a mágoa tinha passado, né? Vamos dizer assim, a gente tinha deixado aquilo para trás. À medida que a gente avança, como eu digo, no tempo, a gente vai se tornando cada vez mais adulto, vamos dizer assim, a gente aprende que é feio, né, externalizar as nossas emoções, mostrar o que nós estamos sentindo. E muitas vezes a gente não encontra espaços aonde isso possa ser realizado, a gente possa, de forma confiável, abrir aquela questão que está nos afligindo, nos trazendo ali um desconforto, né? E aí nós começamos a ficar com aquilo dentro da gente, guardado no coração, enfim, remoendo, pensando, né? E aí vem a questão mais patológica, como tu bem citaste, muitas vezes pode se transformar numa depressão, né? E com impactos não só psicológicos e físicos, vamos dizer assim, na própria pessoa, mas também com impactos sociais, exemplo, você acaba se afastando, às vezes, da família, acaba se afastando de amigos, enfim. E a mágoa, ela, então, é aquele, aquele veneno dentro da pessoa, né? Bom, aí, como que a espiritualidade ela pode ajudar? Em primeiro lugar, a gente precisa retornar aí aos ensinos daquilo que o próprio Cristo ensina, né? Ele vai dizer que nós devemos perdoar, e aí 7 vezes, ou 70 vezes 7, como queiramos, a forma para dizer que devemos perdoar sempre. E aí vem a questão também de pedir perdão, ou seja, de novo, de a gente reaprender aquilo que a gente fazia quando era criança, de colocar para fora, né? E colocar para fora diante de quem? Primeiro diante de Deus e às vezes também, sendo necessário, diante da pessoa que nos magoou, né? Que pode ser às vezes alguém da família, o cônjuge, o filho, enfim, e de através do diálogo, então, abrir essa gaveta, vamos dizer assim, né? Bom, a partir de um diálogo, então, com a pessoa, quando foi essa situação, e de um diálogo com Deus, aí, então, através da fé, nós aprendemos, através daquilo que
vem do campo da fé, nós aprendemos que é preciso perdoar. A quem? A gente mesmo, né? A gente se auto-perdoar, porque às vezes a mágoa, embora ela seja nossa, mas a gente também tem responsabilidade sobre ela, em muitas circunstâncias, né? Às vezes ela é uma resposta a algo que nós fizemos antes, né? Então, quando é assim, a gente precisa se perdoar o outro. E dentro desse processo, a gente tem que voltar a ser, em certa medida, criança, abrir, né? Permitir que esse sentimento se dissolva de dentro para fora, porque senão, como falado antes, ele pode implodir, e aí então se torna uma patologia, né? Uhum. Muito bem, então a fala como um caminho, né, para libertação desse sentimento, né, de dentro que guardado ele apenas vai ali fazer mal à pessoa. Como que Isso. vocês trabalham isso dentro da realidade de vocês no hospital universitário, aqui entrando já aproveitando, né, que tu falaste sobre essa importância da fala, do colocar para fora. Como que vocês trabalham essa questão de fazer o paciente falar, né, numa situação de hospital, em que ele também ali está carregando sentimentos dentro dele, né? Isso. Então, a nossa prática, ela parte de uma escuta, chamada assim de escuta ativa, né? Então, quando nós nos colocamos ao lado da pessoa, buscando ouvi-la. Isso pode parecer simples no primeiro momento, dizer assim, poxa vida, mas basta ficar quietinho e deixar a outra pessoa falar, né? Mas, na verdade, é mais complexo, porque a gente precisa observar, porque a pessoa se comunica de muitas formas, né? Ela se comunica através dos seus gestos, do seu olhar, da sua expressão facial, da forma de vestir, da forma como as coisas estão ao seu redor, né? Pode ser no leito, na cama ali, pode ser na mesa, enfim. E à medida que a gente observa tudo isso, então a gente vai ouvindo a pessoa, né? E à medida então que nós nos comunicamos, nós vamos colocando de volta, de modo subjetivo, aquilo que ela nos disse, às vezes em outras palavras apenas, para que a gente possa espelhá-la, ou seja, é como se colocasse um espelho diante dela, para que ela se enxergue, né? E à medida que esse processo se desenvolve, em muitas situações, as mágoas, elas são externalizadas. E a solução para a própria mágoa, em muitas circunstâncias, está com a pessoa. Porque ela, na verdade, sabe o que pode ajudá-la através das atitudes até, né? Em relação a outra pessoa, em relação a Deus, como nós colocamos, e em relação a si mesmo. E à medida, então, que nós desenvolvemos o diálogo, nós espelhamos essa pessoa, ela vai compreendendo também qual é o impacto que aquele sentimento tem, né? O grau de impacto que aquele sentimento está tendo na sua vida. E à medida que nós vamos desenvolvendo o diálogo também, buscamos, não é levá-la a perceber, mas colocamos uma alternativa, né? E essa alternativa é o próprio Deus, né? Então, quando Jesus diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, é o convite que nós estendemos, muitas vezes sem citar o texto bíblico, né? Mas convidando a pessoa para que coloque essa angústia diante de Deus. E aí, então, a gente encerra, sempre que possível, com uma oração, que é exatamente o diálogo entre a pessoa e o próprio Deus, né? Elevando, vamos dizer assim, aquilo que ela nos disse e trazendo para ela aquilo que a gente sabe que são as promessas de Deus, de presença, de consolo, de conforto, que estão escritas na Escritura, né? Então, dessa forma, a gente faz o nosso trabalho quando ao lado de alguém que está internado. Uhum. Muito bem, acredito que é um trabalho que, né, eu já presenciei esse trabalho, já vivi Isso. também, né, com vocês aí, alguns anos atrás, e eu sei o quanto é importante, né, para essas pessoas poderem receber desse conforto
né, que vem das conversas com o trabalho da pastoral, com aqueles que estão fazendo as visitas, que estão ali atuando, para que essas pessoas possam canalizar também os seus sentimentos, né, seja a frustração, seja a mágoa, seja algum outro sentimento que eles possam ter no seu coração. Você trabalhou na sua resposta ali o perdão, né, como uma solução para a mágoa. E como é que nós podemos, né, um desafio esse do perdão, né? Como é que nós podemos aí perdoar uma pessoa que cometeu um erro muito grande, né? Que conselhos você dá para pessoas que têm dificuldade em pôr em prática esse perdão? Uhum. Eu diria que o perdão, ele é um processo, né? Ele não é uma decisão. Ele pode, vamos dizer, dentro do processo está a decisão, mas ele não é só a decisão, né? Não basta, em casos extremos, imaginando agora um exemplo prático, né? Imagina que eu tive o meu filho assassinado por alguém, né? Perdi meu filho. Bom, agora eu estou de frente com esse assassino, né? Eu conseguiria perdoá-lo? Eu diria sim. E agora eu falo eu, Dais. Eu poderia tomar a decisão e dizer assim, eu vou perdoar. Mas isso não significa que eu realmente o tenha perdoado, mesmo que eu tome a decisão. Então, ela é um processo que começa, claro, com esse desejo, de eu quero perdoar, mas é um processo. E nesse processo, eu não devo estar sozinho, não é uma caminhada solitária, né? Então, ela, dentro do processo, eu imagino que tenha dois viés, principalmente. Um na horizontal, que seria assim, eu preciso externalizar a minha dor, eu preciso sempre de novo falar dela. E aí vem a importância da gente ter a referência de alguém, né? Que pode ser um pastor, pode ser alguém que eu confie, alguém que entenda a minha necessidade de contar a história, de recontar, de cada vez de novo falar desta dor, né? Então essa é na horizontal. E a outra é na vertical, e aí é com o próprio Deus. Eu precisaria orar muito para que Deus aliviasse a minha dor e permitisse que a compreensão do ensino de Jesus, né, a exemplo do que ele mesmo faz quando ele está sobre a cruz e diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né, para que esse princípio esteja em mim, né, assim como o próprio apóstolo Paulo também ensina, ele vai dizer, tende em vós o mesmo pensamento, né, do próprio Cristo, né. Então, esse é um processo, né, que é possível alcançar, sim, esse nível de perdão, mas não sozinho, pelo menos esse é o meu pensamento. Eu preciso de pessoas que me ajudem e eu preciso da ajuda de Deus. E aí, na caminhada, a dor ela vai acalmando à medida que chegará num certo momento em que eu serei capaz de dizer para essa pessoa, olha, eu te perdoo, né? E talvez eu até veja aquela pessoa como alguém que também necessita do amor e do perdão do próprio Deus, que aquela pessoa também necessita estar dentro desse processo de perdão também, né? Penso desta forma, Marlon, seria algo a construir coletivamente, com pessoas e com Deus, um processo. Uhum. Muito bem. Então, você que está passando talvez por uma situação como essa, está nos assistindo, né, você que talvez tenha dificuldade de perdoar alguém por algo que essa pessoa tenha feito, enfim, né, você precisa entender que não é fácil, não é de imediato, né, e que a gente precisa aí também estar colocando diante de Deus essa dificuldade para que Ele possa estar nos ajudando, nos capacitando e nos
aí dando toda a possibilidade de viver isso, de colocar isso em prática, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo agora, elas sentem o peso da amargura, né? Talvez na sua vida, porque elas, né, trabalharam uma mágoa por muito tempo no seu coração e deixaram isso, de certa forma, ali dentro, sem tratar, né? E aí se tornou uma amargura, um peso para o coração delas, né? E a dor, ela vai cada vez se tornando mais profunda, muitas vezes porque a ferida ela vai crescendo, né? A gente não trata, aquilo ali vai crescendo. E a ideia de perdoar para essas pessoas parece algo muito difícil, quase impossível, né? Eu queria perguntar para o pastor Dyson, né? Como que essas pessoas podem, né? Conseguir aí, mesmo que elas tenham deixado essa ferida por longo tempo na sua vida, como que elas podem aí tentar hoje retomar uma vida comum e se libertar da mágoa, né? Enfim, vamos supor que uma pessoa tenha mágoa em relação a várias coisas, né? Será que ela vai ter que listar isso e tentar mapear onde é que ela está sentindo isso, em relação a quem, ao quê, né? Como é que essas pessoas podem, de uma forma mais prática, conseguir tentar essa libertação desse sentimento? Eu diria, inicialmente, então, que essa circunstância de dor e de sofrimento, ela não é definitiva. A gente tem que acreditar nisso. Tem pessoas assim que às vezes acham, não tem jeito, né? Vai ter que viver com isso. E isso é mais comum quando a mágoa ela está relacionada, por exemplo, a alguém que já partiu, né? Então, mesmo nessa situação, é crer que esta não é a condição definitiva, e pode haver uma mudança, né? E, a partir daí, sim, pode-se pensar no planejamento, querendo, né? Mas, se ela der o primeiro passo, e esse se torna o mais importante, o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é se abrir, é encontrar alguém em quem ela confie, em que a pessoa magoada confie, né? E essa pessoa, então, que ela possa se abrir com essa pessoa, colocar para fora. Esse é o primeiro passo, né? E a partir daí, entender que é um processo e que isso demora um certo tempo, de acordo com o grau de mágoa que você traz dentro do coração, e é uma relação dela com essa pessoa e também com Deus. Mas o ponto central dessa fala final aqui, Marlon, é essa, que a condição de dor, ela nunca é definitiva, sempre há algo que pode ser feito. Mesmo que a outra pessoa com a qual eu estou magoada não consiga, não possa mais responder, mesmo assim, há sempre uma perspectiva de melhora, né? E há sempre a real, vamos dizer assim, possibilidade de se livrar, de minimizar, de dissipar esse sentimento. Creio que, então, eu posso deixar essa palavra para quem nos assiste, né? Não carregue a mágoa, não carregue a dor. Ela não precisa ser para sempre, não precisa ser por toda a vida. É possível, e existem pessoas, né, Marlon, você sabe disso, e nós somos pessoas que estão dentro desse grupo também. Existe um grupo de pessoas que está sempre disposta a ouvir, a acolher e a ajudar as pessoas a curarem as suas feridas, né? E nesse sentido, eu também me coloco à disposição. Muito bem, muito bem. Obrigado, pastor, por essa conversa tão necessária, tão importante hoje, né? E muito obrigado por sua sabedoria e por dividir conosco aí um pouco do seu conhecimento, né, sobre esse assunto, para poder ajudar aí, quem sabe, muitas pessoas que estejam precisando também assistir sobre esse tema no dia de hoje, né? Você que está nos acompanhando aqui, nos assistindo, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa também, que, enfim, você sabe que a pessoa necessita
desse conhecimento, dessa mensagem hoje. Se você está se sentindo sobrecarregado, se você está sentindo o peso da mágoa e talvez perdendo a paz no seu dia a dia, na sua vida, talvez seja a hora de você pensar sobre isso que foi dito hoje, sobre o perdão, né, como uma solução, como uma alternativa para conseguir aí também se libertar desse sentimento que você tem carregado, que não tem lhe feito bem, né? Compartilhe então com alguém esse episódio, que a paz e a bondade do Senhor estejam com você, com a sua vida, e que encontrem espaço no seu coração. Um grande abraço, me despeço aqui do Pastor Dais, obrigado pela participação, né? E até um próximo episódio do Aliviando a Bagagem 2025.